Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Filipenses capítulo 3, verso 1. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Grande Criador, nós reconhecemos o cumprimento da sua palavra e a oportunidade estendida a cada um de nós neste tempo final. E pedimos que o Senhor continue conosco, nos sustentando e nos alertando para vermos a Escritura cumprida, manifestada em seu devido tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu quero tomar as últimas palavras deste versículo para meditarmos mais um pouquinho. Segurança para vós. Bem, nós devemos perceber que existe alguma coisa com respeito ao sétimo selo ter sido aberto no tempo do irmão Branham e este sétimo selo durar até o rapto. E se formos ver nas outras mensagens, o irmão Branham diz também que o sétimo selo é o fim do mundo. Mas vamos tratar dentro deste espaço de tempo para vermos o que é uma segurança para nós. Como Paulo escrevia as coisas repetidas, ele diz:
porque aquilo era segurança, quer dizer, escrevia as mesmas coisas, porque era segurança. A gente vê quando Deus falou com João e disse, não escreva, que a voz falou com João na ilha de Patmos, não escrevas. Mas depois a voz tornou a falar, Apocalipse 4, 8, me perdoe, 10, 4 e 8, né? Apocalipse. Então Deus falando e repetindo. Ele ouviu aquela voz no capítulo 10, verso 4, e logo a voz outra vez falou com ele. E nisto a gente tem que perceber também o cumprimento deste sétimo selo. O sétimo selo, ele foi aberto no tempo de Mombrana, porque ele era o selo presente. Mombrana fala sobre isto, deste selo presente, daquele tempo. E depois, este selo ainda durar esse tempo todo. E sendo que, quando este selo é aberto, aquele trono está fumegando, porque ele sai do trono no sétimo selo. Ele mesmo explica isto. No último selo, o cordeiro sai do trono. E o último selo era exatamente no tempo dele. O cordeiro sai do trono. Aí aquele lugar fica um lugar de fogo, fumaça, fogo, como no Velho Testamento fala sobre isso, não havendo sangue sobre o altar. Por que ainda dura até o rapto, o sétimo selo? Ele dura porque, deixa eu repetir, são coisas que vocês já conhecem, mas é bom a gente repetir outra vez. A festa das trombetas 232. Logo que a igreja, a noiva é reunida, ela é levada. Aquele mistério, que é o do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Então o mistério vai acabar quando a noiva é levada. Mas quando o irmão Branham estava na terra, o mistério do sétimo selo, a revelação daquele mistério, estava começando. Por isso nós temos um espaço de tempo e a palavra vem outra vez repetida. Vamos repetir esta palavra, falando as mesmas coisas. Como o irmão Branham pregou, porque nós, eu digo nós, assim, nós, todos os pastores da mensagem, deveríamos pregar a mesma coisa. Não se pode pregar que o sétimo selo foi aberto e o outro pregar que não foi aberto. Por quê? Porque o sétimo selo, irmão Branham mostra que foi aberto. Só que ele tem um espaço de tempo dentro daquele cumprimento. Mas ele foi aberto. As pessoas não viram, porque não viram o selo do momento. Você quer ver a brecha, parágrafo 70, irmão Branham diz assim, selo significa, agora, estas são palavras que eu tirei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus, que está selado nestes misteriosos selos, são terminados. Até o dia que aquele selo é rompido. Então é revelado o que está do lado de dentro dele. Agora, nós já estudamos esses dias, do lado de dentro estavam os trovões, porque o livro está selado por dentro e por fora. Ele está selado por fora com 7 selos e tem dentro 7 trovões. Se você não tem tirado o selo de fora, você não vê nada do que está lá dentro.
para saber o que está dentro, tem que tirar estes 7 selos. E para abrir estes 7 selos, o cordeiro tinha que sair do trono, para poder vir e entregar o livro ao profeta, ao 7º anjo. Então, quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus acaba. Eu fico pensando nesse espaço de tempo. O mistério de Deus acabou. Mas Deus tem esse espaço de tempo de oportunidade. E quando o cordeiro sai do trono, aquele trono fica fumegando. E o cordeiro sai do trono no 7º selo. Então, o trono já está fumegando desde aquele tempo que o cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Se o cordeiro não sai do trono, presta atenção, e ele sai não no 1º selo, ele sai no 7º selo para revelar o primeiro. Ele saiu no 7º selo, então aquele trono não tem jeito dele retornar, por isso ele tem um outro trono. Ele venceu e assentou no seu próprio trono, que o irmão Brana diz também no 1º selo. Mas se você presta atenção a isto, de que isto é uma segurança para nós. O 7º selo foi aberto no tempo do irmão Brana, mas o 7º selo não terminou seu cumprimento, porque enquanto a noiva estiver na terra, ainda está o 7º selo. Porque você vai ver, o 7º anjo e a esposa é uma coisa só. Você toma o 7º anjo com uma mensagem que a esposa tem que ouvir. Se o 7º anjo não abriu os selos, então a noiva não tem nada para ouvir. Se o cordeiro não abriu os selos para o 7º anjo, o 7º anjo não tem nada o que pregar. Agora, nós temos claramente a mensagem do profeta, que ele já pregou sobre os 7 selos. Como que nós vamos dizer que não foi revelado, sendo que ele pregou os 7 selos? Agora, o cumprimento daquilo é que leva mais um tempo. Ele abriu, por isso ele disse, não diga a ninguém, porque tem mais um espaço de tempo que a coisa fica em mistério, sendo revelado. Alguém diz, mas já não foi revelado? Foi, mas nós sabíamos? Nós não soubemos isto. Mas foi revelado quando? Em 63. Mas não ficamos sabendo. Os Estados Unidos ficou sabendo? Não ficou sabendo. Então, não ficamos sabendo. O problema de não ficarmos sabendo é segurança para nós. Porque Deus vem e fala outra vez, para te dar segurança. Eu falei para William Brana, agora a voz vem a João outra vez. João disse que ouviu aquela mesma voz que falou com ele no capítulo 10, verso 4, e disse, não escreva, sela o que os trovões falaram, tornou a falar comigo, disse João. Agora, eu quero que vocês, quando a gente fala João, vocês lembram de João lá. Vamos lembrar de João, que a voz falou com ele 2 vezes. Ela falou, não escrevas, e ela falou, coma. Agora, o que é isto? Segurança. Aquilo te dá mais força de convicção, porque você ouviu aquilo mais de uma vez. É isso que Paulo estava falando para os filipenses. Ele diz, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Nós temos aprendido isto. Quanto mais se fala, mais se revela. Se todos nós estivéssemos sabendo destas coisas, desde 70, ou antes de 70, que a mensagem chegou no Brasil, então nós já estaríamos bem conscientes destas coisas. Mas não era para saber, porque a voz falou
com João: não escrevas. Não era para revelar aquilo. Falou para Brana: não diga a ninguém. Então nós teríamos que esperar mais uma vez aquela voz tornar a falar. Porque se falou uma vez para não escrever, e aquilo não foi escrito, porque é uma revelação, sempre guarda isso. Não foi escrito porque é uma revelação. Não pode escrever 7 trovões. 7 trovões não é um capítulo. 7 trovões não é um versículo. 7 trovões é uma revelação que estava escondida, selada dentro dos 7 selos. Certo? Então precisava de ter a revelação dos selos. Agora, para ter a revelação do 7º selo, vou repetir: e quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos 7 selos são terminados, até o dia que aquele selo é rompido. Então é revelado o que está do lado de dentro dele. Se as pessoas não perceber que o 7º selo era o próprio profeta, quando o irmão Brana diz que cada mensageiro representou um selo. Se cada mensageiro representou um selo, William Brana era representante do 7º selo. Agora, os mensageiros não podiam revelar os selos. Eles só representaram os selos em suas eras. Mas nós temos na Bíblia que este selo seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. Por quê? Os dias da voz do 7º anjo é os dias da voz do 7º selo. E não pode conhecer o que está dentro do livro sem que aparecesse Brana, sem que aparecesse o ministério de William Brana, que revelou os 7 selos para nós. Porque nós não ficamos sabendo desta revelação dos 7 selos durante todo esse tempo? Devemos reconhecer, é segurança para nós. Não é para poder enfraquecer na fé. Ah, não, isso daí foi revelado, ou não foi revelado, ou porque eu não soube. Não, isso me dá mais segurança. Foi revelado e Deus diz para ele: não diga a ninguém. Porque, para começar, se William Branham fosse dizer para nós o que era o 7º selo, quem era o 7º selo, ele estaria dizendo quem era ele. Por isso ele falou em mistério: vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. E ninguém preocupou em vigiar o 7º. Quem era o 7º? Era ele. Quem é que estava preocupado em vigiar, cuidar daquilo? Deixa eu ver o que está acontecendo na voz do 7º, do 7º anjo, do 7º mensageiro, do 7º trovão. Você não pode saber dos trovões sem que o 7º selo se abra. Você não pode ter o 7º selo aberto sem que o Cordeiro tivesse aberto o livro e dado para William Branham. Mas ele abriu o livro, o Cordeiro deu para o 7º anjo, e como nós já estudamos, diz: e somente para ele. 68 do 1º selo. Então ninguém mais tinha que saber, somente o 7º anjo é quem sabia disto. Mas ficou reservado aquela revelação durante 40 anos. Para que isso? Para que a voz pudesse falar a mesma coisa. É o que está aqui, ó. Deixa eu repetir: não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa. Eu quero usar isso para a palavra. Não me aborreço de falar-vos a mesma coisa, certo? A mesma coisa que Paulo falava repetidas vezes para o povo. Agora, estas coisas que William Branham pregou tinha que ser dita outra vez. Agora, isso vocês sabem que está na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Então, depois que João come o livrinho,
vai e profetiza outra vez. A mesma coisa. Por que profetizar outra vez? Isto é segurança para vós, certo? Profetizar outra vez. Não pode profetizar fora do que William Branham profetizou. Eu quero repetir mais um pouco uma mensagem, talvez sábado ou domingo, sobre isso. Não pode, de maneira alguma, você fala o que o William Branham falou. Você vai só falar a mesma coisa de que o William Branham falou. Porque é o ministério outra vez de falar a mesma coisa. E aí vem a pergunta, mas o que o William Branham não falou? É a hora de João aparecer e falar para nós também estas coisas, que é o ministério aparecendo na terra e falando para nós estas coisas. Saber que nós temos que falar sobre o que o irmão Branham falou é uma bênção. Eu já preguei isso quantas vezes? Falar o que o irmão Branham falou. Mas não é somente isto. O 7º selo não é somente o que o irmão Branham falou. Aí que a pessoa tem que notar. Se o 7º selo termina quando a noiva é raptada, então não é somente aquilo que William Branham falou, é também o que William Branham não falou. Se fosse para parar naqueles dias de William Branham, era somente o que ele falou. Mas não é para parar naqueles dias. O irmão Branham diz, quando esta noiva é levada, o 7º selo, o mistério, acaba. Por que não acabou ainda o mistério? Por que não conhecer William Branham como o 7º selo? E era a primeira vez que tinha sido pregado nos Estados Unidos. Por que não conhece hoje que William Branham foi o 7º selo? É a segunda vez que está sendo pregado. Profetize outra vez. Uma obrigação da esposa é falar o que o esposo fala. As pessoas não aprendem, gente. O natural é isto. A mulher não pode falar antes do esposo falar. Nós não estamos tratando agora com mulheres do mundo. Não estamos tratando com mulheres deste século 21. Nós estamos tratando com mulheres eleitas. Mulheres Bíblia. Quando se trata desta forma, então a mulher fala o que o esposo fala. A esposa fala o que o esposo fala. João fala o que Branham fala. Branham já falou, mas João vem e fala outra vez, porque é a esposa manifestada neste dia final. E a segurança falar a mesma coisa. Depois que fala a mesma coisa, aí vem a revelação daquilo que irmão Branham não podia falar. Vocês veem, se nós pregamos a mesma coisa que o William Branham pregou, a era terminou, o último eleito já entrou, nós já pregamos isto, o Cordeiro saiu do trono, mas quem foi que pregou isso? William Branham. O que estamos fazendo? Outra vez, estamos profetizando outra vez, mas as pessoas não sabiam nem que isto estava profetizado dentro dos selos. Nós mesmos não sabíamos até o ano 2000 que estas coisas estavam escondidas dentro dos selos. Ficamos sabendo depois que já estava ali. Então estas coisas estão dentro das mensagens, mas nós não sabíamos disso. Ficamos sabendo depois, e aí começamos a pregar a mesma coisa que o William Branham pregou. Nós não podemos ganhar o povo, não podemos ter o povo crendo no que nós pregamos. Não, nós temos que ter o povo primeiro crendo que Deus mandou um profeta. E se Deus mandou um profeta, Deus revelou o Cordeiro, abriu o livro para aquele profeta. Aquele profeta não ficou só com o livro aberto, ele pregou.
passou o livro para nós, os pastores, mas ninguém soube. Estou dizendo que o profeta pregou e passou para os pastores. Biblicamente não é assim. William Branham pregou e João tomou o livro dele. Isso é a Bíblia. Por que os pastores não pregaram até o ano 2000? Nem eu. Por que não pregamos? Porque ninguém tinha tomado o livro de William Branham. Para poder pregar, tem que tomar aquele livro. Mas os pastores deveriam tomar conhecimento disso. Mas se a América do Norte não tomou conhecimento, muito menos o Brasil, Portugal, África, qualquer outro país, o Canadá, qualquer lugar, eles não vão saber. Que primeiro você tem que ver que o Cordeiro saiu do trono. Você tem que ver que o Cordeiro desceu com o livro na mão e deu para o sétimo anjo, em forma de uma espada que lhe caiu na mão, lá no Quênio Sabino. E todo mundo da mensagem sabe disso. E o irmão Branham veio e diz, mais tarde ficamos sabendo que aquela espada é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada revelada, porque agora ela caiu nas mãos de um profeta, e o Cordeiro já tinha dado o livro aberto para o sétimo anjo. O sétimo anjo diz que o Cordeiro abriu o livro naquele dia na montanha. Isso é o que o irmão Branham diz. Mas as pessoas não conseguem tomar essas coisas. Ele abriu aquele dia na montanha, mas depois ele foi pregar, abriu para o povo. Ele abriu para o povo, mas tinha que repetir aquilo. Mas ele não repetiu, porque o William Branham, se vocês notarem nas pregações do irmão Branham, depois que ele pregou os selos, irmão Branham não repetiu que o Cordeiro saiu do trono. Irmão Branham não repetiu mais que a era terminou. Ele até, quando perguntaram que a era terminou, ele falou, não, talvez você deve ter tirado isso lá dos selos. Ele não podia falar. A era terminou, porque as pessoas ficariam desesperadas. Ele não podia falar claramente, naquele dia, que a misericórdia havia acabado. Ele diz, não vai você pensar assim, vai nos selos para você ver se não é assim. Quem foi que pregou os selos? Não foi Branham, foi Cristo em Branham. Então, quando ele diz estas coisas depois dos selos, perguntas e respostas 3, perguntas e respostas 4, que ele fala sobre a misericórdia não ter terminado, ele estava falando exatamente porque não podia falar que tinha terminado, já tinha pregado, e Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele não ia continuar pregando aquilo, mas vai nos selos. Gente, arrebatamento é a revelação dos selos. Alguém pode pensar assim, eu já preguei muito isso, arrebatamento é a mensagem do sinal. Como que você vai ter um sinal? O sinal é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo revelado. É uma obra consumada, este selo. E se você não toma esta revelação, como você vai no rapto? Ah, eu tenho o sinal. O sinal é os trovões revelados. O sinal hoje é você ouvir a mesma coisa outra vez, para segurança vossa. Ouvir o que o William Branham pregou outra vez. Não é você sair repetindo cura divina. Não, gente, vai na mensagem de William Branham e procura para você ver qual foi a mensagem do sétimo anjo. Irmão Branham diz que cura divina não era sua mensagem. Ele mostrou que cura divina era apenas uma isca para chamar o povo, para depois vir a mensagem. A mensagem era os selos, mas eles não puderam receber aquela mensagem. Eles receberam os sinais, mas eles não receberam a voz. Os sinais são curas, a voz é a palavra.
Por isso, a voz dos 7 selos que foi pregado por William Branham, os Estados Unidos não ouviu, não entendeu. Aí Deus manda João repetir outra vez, por quê? A mesma voz que eu tinha ouvido no capítulo 10, verso 4, diz João em Apocalipse, tornou a falar comigo. E esta voz, ao tornar a falar com ele, mandou ele profetizar outra vez. Não mandou ele curar enfermos, não mandou ele expulsar demônio, que é muito bom, a gente faz isso até hoje. Mas não foi isso que a voz mandou ele fazer. A voz diz para ele: profetize outra vez. Primeiro, coma o livrinho, que você não pode profetizar sem comer o livrinho. A profecia está no livrinho. A profecia, meu irmão, não está no livro. A profecia está no livrinho. A pessoa precisa entender isso. Aqui está o mistério, aqui está a revelação destes mistérios. Por isso que é chamado de livrinho. É o livrinho que João comeu, que eu tenho que profetizar e você tem que profetizar, e cada pastor deveria profetizar, mas ninguém poderia, escute, ninguém poderia saber dos selos sem que os selos fossem dados para o 7º anjo. Ninguém saberia destes selos outra vez, a menos que João tomasse o livrinho, isto é, os selos revelados da mão do 7º anjo. Vai ao anjo forte, vai ao anjo que está com o pé no mar e na terra. Aqui, o pé no mar e na terra agora era Branham. Quando ele estava na nuvem era Cristo. Mas quando ele desceu aqui e pôs o pé no mar, entre gente, e na terra, que já havia se materializado em Branham, então vem a palavra de Deus dizendo: toma o livrinho e profetize outra vez. Agora, isso aqui para nós é segurança, é certeza demonstrada. Por quê? Porque estamos repetindo. Eu não tenho dificuldade em repetir o que William Branham pregou. Agora, sabe o que as pessoas pensavam e pensam até hoje? Que repetir o que o irmão Branham pregou é ler as mensagens. Não. Repetir o que o irmão Branham pregou é pregar o que ele pregou, pregar a revelação que ele pregou. Não é ler a mensagem dele, não. O povo lê a mensagem de William Branham e não sabe nada, porque não é ler a mensagem. Tem que ter um ministério que mostre isso para você. Tem que ter um ministério, como teve que ter um ministério do 7º anjo, que deixou essas coisas escritas para nós. Assim também tem que ter um ministério que coma essas coisas. Vamos falar claro. Irmão Branham com 1177 mensagens. João não tem que comer 1177 mensagens. João não tem que ser um sabichão. João não tem que ser um cabeça que entende das coisas, que sabe de tudo, desde o início da mensagem até o fim. Cada mensagem João tem que saber. Não. João, coma o livrinho. O livrinho é a revelação dos selos. Não é você pensar em 1177 mensagens. Tem gente que sabe talvez as outras mensagens de cor, mas não sabe nada do livrinho. Esse é o problema das pessoas. Elas continuam sendo pastores, elas continuam indo na igreja, elas continuam dizendo que tem a mensagem do profeta, mas elas não sabem nada do livrinho. E você não pode duvidar que elas têm a mensagem do profeta, porque o profeta pregou 1177 mensagens, que ficou gravadas. Pregou muito mais, mas o que nós temos gravado dele. Então João não tem que comer
estas mensagens todas. Ele tem que comer o livrinho. E o livrinho foi aberto 63 a 65, não desprezando as mensagens anteriores, que foram mensagens como isca para poder abrir o livrinho. Foi cura divina para poder abrir o livrinho. Foi discernimento de enfermidades nos corpos, discernimento de espírito, para depois abrir o livrinho. E nós temos que tomar esta palavra nesta hora, que é segurança para nós. Quando eu prego, eu digo, o Cordeiro saiu do trono. Aí eu tenho o parágrafo, o Cordeiro saiu do trono. Eu não peguei para isso hoje, que eu vou ler esse parágrafo, talvez num próximo culto. Só para mostrar, mais uma vez, repetir, isso é a mesma coisa. Isto é segurança para vós. Se é segurança para vós, o que é um selo? Significa um selo, segurança. Um selo significa segurança. Obra consumada significa certeza demonstrada. Isto é o que é segurança. Isto é o que é um selo. E o 7º selo foi aberto, foi revelado, mas ele está em pleno cumprimento até o rapto. Por isso o irmão Brana diz que a era de Laodiceia terminou, e ao mesmo tempo o William Branham diz, ela vai terminar no rapto. Tem que haver entendimento para isso. Não é duas coisas, é que ela terminou para revelar os selos. E a era termina com o rapto, porque a noiva sai da terra no 7º selo. Aí ela sai da terra. Mas tem que ver as duas coisas, porque você começou lá com Brana e está terminando aqui com Brana e João. Quando repete, João tem que repetir o que Brana pregou, os mistérios que Brana pregou. João tem que repetir. Isto é bíblico. Ele terá que fazer isso, repetir. Mas ele terá que comer o livrinho, e dentro do livrinho está o que Brana não pôde falar. Uma segurança para nós. Deus não diz para o irmão Brana, não pregue. Não pregue a terceira etapa. O irmão Brana ouviu Deus dizer para ele, não diga a ninguém. Ele não falou, não prega. A voz falou para João, não escrevas. E aí vem William Brana e diz assim, está dentro da palavra de Deus, só que não podíamos ver. Porque não pode aumentar nem diminuir a palavra. Então os 7 trovões está lá dentro. Então o 7º selo está lá dentro. Então os 7 trovões está dentro dos selos. Você tem uma revelação. A revelação não aumenta a Bíblia nem diminui a Bíblia. A revelação autentica a Bíblia. Mas as pessoas pensam, a revelação vai fazer um livro a mais, vai ter uma mensagem à parte chamada 7 trovões. Não. Por isso, quando chega nesse tempo, e a segurança é aquilo que te dá segurança para vós, isto é, confiança, firmeza para vós. Aquilo que vocês escutam, quando eu prego, eu digo, está no parágrafo tal. Aquilo é segurança para as pessoas, segurança para mim que prego, está no parágrafo. Isto é, 7º anjo falou. Eu não posso pregar se ele não falou. Assim você vai ver que as coisas que o William Branham não podia falar a ninguém, ele pregou. Ele não disse a ninguém, mas ele pregou. É isso que as pessoas não entendem. Está nos selos. Ele pregou. Está até fora dos selos. Até 65, ele pregou. Ele não disse para ninguém. Mas
Que deu a mensagem, ele deu. Então você vai nas mensagens que ele pregou, mas não disse a ninguém. HM faz parte do nome de Deus. É tão simples as coisas. O povo complica porque eles querem complicar. Abraão restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. Então ele pregou. Irmão Brana pregou um novo nome. O que é HM? É nome hebraico? Não. HM é gentil. HM não é o hebraico. Oh, mas nós temos Abraão lá atrás. Abraão, ele apontava para duas nações, para os hebreus e para os gentios. De sangue ele veio de Sem, apontando para os judeus, mas de nascimento, ele nasceu em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Era um gentio, apontando para nós, apontando para a esposa de Cristo. Então nós temos que tomar isto com confiança, porque isso dá mais segurança para vós. Quando é falado, repetido, a mesma coisa. Agora, Brana diz, HM faz parte do nome de Deus. Se eu não falo isso, então não é segurança para vós. Porque você vai ter segurança. Você procura. Bom, o irmão Brana está dizendo também que HM faz parte do nome. Mas a questão na Bíblia agora não é nome mais. É novo nome. Mas é aí que está, ele não podia falar que era novo nome. É você que estuda a Bíblia e sabe o nome é Jesus. O nome não pode ser Brana. O nome de Deus não pode ser HM. Será que não dá para entender? Um gentio levaria o seu nome. Um gentio. Jesus não era judeu nem gentio. O próprio profeta pregou isso. Mas ele diz, um gentio levaria seu nome, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Está revelado. O que é isso? É o nome novo de Jesus Cristo. Um gentio levaria o seu nome, HAM. Mas isso não é agora para os que nem ouviram a primeira voz. Eles não ouviram a revelação do livrinho. Eles leem o livrinho. Mas os pentecostais leem a Bíblia também e falam contra o batismo em nome de Jesus Cristo. O povo da mensagem lê os selos também e fala contra o novo nome, ser Brana. E eles têm resposta para os parágrafos que o próprio William Brana diz, HM faz parte do nome de Deus, e onde existia HM era no nome dele. E depois ele confirmar isso para o irmão Liveio. Você sabe o que significa Brana? Irmão Li, perfeito, perfeição. Eles não perceberam isso. Irmão Li também não percebeu. O povo do Tabernáculo Brana em Jeffersonville não percebeu. Até hoje eles não perceberam nada. Mas isso me dá mais confiança. Quando eu repito estas coisas que William Brana falou, me dá mais confiança. Porque os outros não podem nem repetir isso. Mas a gente pode repetir. A gente é livre. Sabe por que as pessoas não podem repetir, irmãos? Se esses pastores começarem a pregar nos púlpitos deles de que HM faz parte do nome de Deus, o povo vai largar deles. Porque eles falaram contra. Eles não precisam falar que o novo nome é Brana. Se eles mostrassem para o povo o significado de Brana, como Brana mostrou que é 7 letras, e William Brana diz 6 é o número do homem, do mundo, e esse era o Billy Graham, mas 7 é o número de Deus. Sabe o que significa? Bran, perfeito, perfeição. Você acha que esses pastores da mensagem vai ler isso para o povo? Eles não têm explicação. Eles vão dizer assim, irmão Brana falou, vamos esperar ele. É que eles vão falar.
Vamos esperar ele voltar? Porque não tem revelação, não tem como explicar, porque eles não têm coragem de sair de suas denominações, que eles estão compromissados, através de seus salários. Eles vão perder sua renda, não vão sair dali, não vão falar isso, vão pregar 7 selos, vão falar que o Cordeiro saiu do trono, mas o novo nome é a coisa mais difícil. E depois, para falar do novo nome, eles teriam que falar: João comeu o livrinho. Para saber o novo nome, João teve que comer o livrinho. Para saber dos 7 selos revelados, João teve que comer o livrinho. Para saber que a era terminou, João comeu o livrinho. E a mesma coisa aqui. O 7º selo me dá segurança que a noiva ainda não foi raptada, o 7º selo está aqui ainda. Eu creio. Aqui está o 7º selo. A mensagem de William Branham, a mesma, sendo profetizada outra vez. E aquilo que ele não podia falar, está sendo profetizado agora. Certo? É o espaço de tempo. Falando a mesma coisa. Diz: como pode falar o que o William Branham não falou? Porque Deus diz para ele não falar. E Apocalipse 10, de 1 a 7, é irmão Branham, é 7º anjo, não diga a ninguém. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, não é o William Branham. Porque Deus diz para ele não falar. Como Deus diz para ele não falar e depois, não, é ele mesmo, ele vai falar. Ele já disse para ele não falar porque não era ele. Jesus não leu a Escritura, que não cabia em seu dia, porque não era ele. Branham não leu a Escritura, de Apocalipse 10, 8 a 11, porque não era ele. Então nós precisamos hoje ter esta revelação. O que nós estamos ouvindo é segurança para vós, segurança para meus ouvintes. Isso daqui não é mensagem de Osmar, não é mensagem de Franca. Isso daqui é mensagem do céu. Isso é mensagem de Branham, é mensagem do céu. Não, para falar para os outros correr, diz, é do Osmar. Aí todo mundo corre mesmo. Ele sabe que o Osmar não está com nada. Se falasse até que a mensagem fosse de um outro homem grande, eloquente, com milhares de pessoas ao seu lado, é meio perigoso, isso é verdade. Mas meia dúzia de gente, como é que vai falar? A mensagem não é do Osmar. Então vocês têm que saber, não deixe os outros te amedrontar que a mensagem é do Osmar, que a mensagem é de Franca. Na verdade saiu daqui, mas ela não é daqui, ela é do céu, ela é do 7º anjo, que desceu do céu. E esta mensagem foi tomada do 7º anjo. É a Bíblia que diz, Apocalipse 10, 8 a 11, vai ao anjo forte, toma dele o livrinho. Não é nem pede por favor, irmão. Sabe quando termina o ministério? Toma dele. Terminou o ministério. Já foi revelado as eras, foi revelada a semente da serpente, foi revelado os selos. Toma dele o livrinho agora, come. Que a única coisa que precisa é você comer o livrinho. Mas para comer o livrinho tem que tomar dele. Se você ficar falando que é dele, você nunca toma dele. Toma dele o livrinho, come. Bom, agora é seu. Você comeu o livrinho, agora você profetiza. Outra vez, a povos, reis, nações e línguas. Pai, temos repetido estas coisas, porque é segurança para o povo. Eles têm que tomar isto como segurança, Pai. Nós não queremos emocionar ninguém, que até eu gosto de emoção, Senhor, mas não quero emocionar ninguém. Apenas deixar a palavra como ela é. Comemos o livrinho. Estamos dando para o povo aquilo que nós temos. Pedro disse, o que eu tenho, isso eu te dou.
Em nome de Jesus o Nazareno anda. E o que eu tenho, isso eu te dou. O novo nome de Deus é Brana. O Cordeiro saiu do trono. O 7º selo foi revelado e estava em carne humana aqui na terra. E o 7º selo está aqui na esposa, terminando o ministério, terminando esta obra, repetindo esta obra. Isto é, 7º selo está outra vez pregando no tabernáculo Brana, mas não é mais em Indiana. Mas o 7º selo está sendo pregado outra vez no tabernáculo Brana, por graça e misericórdia, porque esse povo comeu o livrinho. Tem alguém que come esta palavra, esta revelação. Senhor, que isso não torne enjoativo, Pai, como o maná tornou enjoativo para o povo de Israel. Que falar em livrinho, Senhor, em novo nome, que não venha tornar enjoativo, como o maná tornou enjoativo para Israel, ao ponto do próprio povo de Israel dizer: a nossa alma tem fastio, tem nojo desse pão. Muitas vezes, Senhor, esse povo da mensagem, eles têm fastio também, têm nojo de falar no nome Brana, nos selos revelados, que o Cordeiro saiu do trono. Isso é maná, mas eles têm fastio, têm nojo, eles estão cheios, eles estão fartos, eles não querem mais ouvir sobre isto, como Israel não queria nem ver mais o maná, já estava cheio, enojado, queriam carne, queriam assembleias, queriam plenários, queriam pastores, queriam um grupo de homens, mas não queriam maná de um só homem. Eles não queriam maná de uma só pessoa. Eles tinham nojo. Sua alma tinha fastio deste pão tão vil chamado por Israel, dessa mensagem tão vil chamada pelo povo da própria mensagem, que comeu a mensagem a vida inteira, mas nunca puderam comer a revelação. Mas estamos agradecidos, Senhor, por esta hora, por podermos entrar no Santo do Santo e comer esta revelação que estava escondida lá atrás do véu, atrás de Apocalipse 10, de 1 a 7, atrás, estava escondido ali atrás, em Apocalipse 10, 8 a 11, que é atrás. Na frente fica o 7º anjo, atrás, na frente fica o esposo, atrás vai a esposa, na frente fica o 7º anjo, atrás vai João. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta luz, por esta revelação, que a repetição destas mesmas coisas possa produzir segurança para vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes.
7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. Foram as evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos dessa terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado. Muito bem, pastor. É uma pergunta: quem está casado num jugo desigual tem arrebatamento? Salvação eu sei que tem. Eu digo, se a pessoa tem arrebatamento. A pessoa está fazendo essa pergunta, né? A pessoa faz a pergunta e já sabe uma parte da resposta. Salvação sei que tem para um lar com jugo desigual. Ô, irmão, aquele que está cumprindo o lado correto, o jugo pode ser desigual. Mas se nesse jugo desigual o homem está amando, ele pode ir no rapto. Se este jugo desigual, esta mulher está reverenciando o marido, ela pode ir no rapto, certo? Aí é obediência à palavra. Não é tanto questão de estar num jugo desigual, os dois não ir no arrebatamento nenhum. Não, pode estar em jugo desigual, é uma cruz que você carrega na terra, mas você pode cumprir aquele lado da palavra de amar e não só ser salvo, ir no rapto. Rapto é eleição, gente. Acho que vocês não precisam preocupar muito, porque o rapto é eleição. O rapto não é o que eu faço, não é que eu casei bem ou casei mal. O rapto é eleição. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então não é questão muito de fazer, eu oro bastante, eu li toda a mensagem, ou eu sou pregador. Tem nada a ver. É eleição, certo? É eleição. Aqueles meninos nasceram como Esaú e Jacó. Nasceram, não fizeram nenhuma escolha. A Bíblia já diz por eleição. E não adianta querer fugir da Bíblia. Deus falando, fala contra predestinação, fala contra Deus. Foi Deus quem disse, amei a Jacó. Mas o menino não tinha nascido ainda e aborrecia Esaú. Mas não tinha nascido, não tinha feito bem nem mal. Nós estamos tratando com um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Então, o rapto é uma eleição. Isso é predestinação. Eu prego, eu faço de tudo, faço o que eu conheço,
o que eu sei, o que eu não posso, Deus me dá graça para fazer, e rapto é eleição. Não é eu falar, eu vou e vocês vão ficar. O pregador pode ficar e um membro pode ir. Isso pode acontecer. O irmão Brana ensina isso, que muita gente pode ser usada poderosamente para pregar esta mensagem e não ser eleita para o rapto. Foi Brana que pregou. Eu creio nisso também. Agora, Deus não é obrigado a levar nem eu, nem você. Ele não é obrigado. Ele já tem tudo esquematizado. Ele sabe quem vai. Ele sabe quem vai ficar. Ele sabe quem é salvo. Eu sei que as pessoas têm um alívio. Bom, mas se eu não vou no rapto, pelo menos salvo eu sou. Mas vai até o fim lutando. Deus quer ver cada um de nós fazendo nossa parte. E deixar por conta dele a eleição. Não é nós que vamos fazer nossa eleição. Não é eu orar que muda a minha eleição. Não é eu estudar que muda a minha eleição. Deus já me elegeu antes da fundação do mundo. Te elegeu, você tem que crer nisso. Não é ficar assim, sei lá. Quer dizer, isso é falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É mais fácil você falar, se Deus quiser eu vou. E lutar até o fim. Do que ficar, eu não sei não. Eu tenho um problema. Eu não sei não se eu vou. Quer dizer, isso é falta de fé. Já não vai mesmo. Certo? Já não vai mesmo. Se começa assim, já não vai. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé diz, eu irei. Se Deus quiser, eu irei. Vou fazer o que um ser humano pode fazer. Vou fazer aquilo que Deus toca no meu coração para fazer. Vou me arrepender daquilo que eu sei que eu faço errado. Vai pensando assim, vou me arrepender, vou consertando a minha vida. E fazer como o irmão Brana orou, Senhor, não me deixes para trás. É assim que a gente tem que ficar. Não me deixe para trás, não sou melhor que os outros. Não fica na igreja como uma santarrã, achando que vai. Aí eu vou, os outros vão ficar. Não. Agora, cada um sabe o que está fazendo. O que está fazendo já está te reprovando, me reprovando no presente. Se não conserta, como pode ir no arrebatamento? Arrebatamento é um povo especial, zeloso de boas obras. Não é um povo que tem dinheiro, não. É assim, especial, tem dinheiro, veste bem. Não. É um Pedro, é uma Maria Madalena, é uma samaritana, é um Zaqueu. São gente simples. Mas que não deixou o diabo tomar conta deles. Venceu. Você pode ver, Pedro teve a fraqueza. Mas ali na frente, ele pagou o preço e diz a história que quando foram crucificá-lo, ele diz, eu não mereço morrer como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Isso que é crente. Ele fez tanta coisa que desagradou a Deus no momento. Mas na hora que ele mudou de vida, que o Senhor Jesus tinha dito para ele, quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. No Pentecoste, Pedro já era convertido. Por isso eles perguntaram, que faremos, varões irmãos? Pedro era convertido e levantou-se Pedro e disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora já estava confirmado. Foi o que Jesus falou para ele, quando te converteres. Então ele estava convertido agora. Antes daquilo, ele não era convertido. Antes dos trovões, meus irmãos, nós não éramos convertidos. E o povo que fala contra os trovões não é convertido. William Brana está falando isto em Laodiceia 38. Ele diz que os 7 trovões são estas revelações contidas nos 7 selos que converterão os corações dos filhos aos pais. Agora eles nem crêem nessa revelação
Eles estão achando que a revelação vai vir ainda, que o William Branham vai revelar ainda, quando já foi tudo revelado. O irmão Branham diz que está tudo revelado. Laodiceia 38, ele mostrou claramente que está revelado. Por que não crer? Então, quando a pessoa não crê, não adianta, pode ir na igreja, pode o quanto quiser, pode pagar dízimo, pode fazer o que quiser, pode plantar bananeira, não vai adiantar, certo? Deus te abençoe, amém? Vamos em paz, muito obrigado. Não esqueça as chaves, está aqui, e vamos prosseguir. Sábado tem mais um pouquinho, vamos estar aqui, ainda que se nós ouvirmos alguma coisa repetida, será para a segurança nossa. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus abençoe vocês por toda parte. Moçambique, Deus abençoe todo o povo de Deus que está por aí servindo a Deus em Maputo, Zambésia, Pastor Diamantino, família e irmãos ali em sua cidade. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo, em Luanda, Angola. Deus abençoe. Boa noite. 24 horas no ar, direto de Curitiba, Paraná, com o irmão Francisco Mesquita.